Terceiro tema, pontuação. E aí é um tema também relevante. Olha, vocês viram concordância verbal, verbo e agora pontuação. Claro que a pontuação é importante não só para você fazer prova, ela é importante para você se pronunciar por escrito. Muitos de vocês são da área jurídica já, são advogados, trabalham com a escrita, enfrentam críticas a respeito do seu trabalho escrito, porque advogado tem a tendência a fazer realmente períodos longos, mas enfim, no momento atual você precisa de pontuação para a prova. Vamos dar uma olhadinha na questão? A questão 3, ela também é uma questão de um cargo de analista, agora do TJ do Piauí, que aconteceu o ano passado. Muito comum a Fundação Carlos Chagas apresentar essa estrutura de questão de 3 itens e depois te perguntar onde é que está o que é correto. Então vamos lá. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra, ponto e vírgula. Era como se suas mais extravagantes fantasias, isso é um pedaço do primeiro parágrafo do texto da prova. O ponto e vírgula poderia ser substituído por 2 pontos, sem prejuízo para o sentido e a coesão da frase. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra, 2 pontos. Era como se suas mais extravagantes fantasias, e por aí vai. 2. Em Schoenberg, foi acometido por aquilo que mais tarde chamou de psicose de guerra, vírgula, e traçou comparações entre os ataques. A vírgula, essa aqui, não poderia ser retirada sob pena do comprometimento do sentido e da coesão da frase. 3. Em Strauss seria a figura de proa, Mann o dissidente. A segunda vírgula, essa aqui, indica a elipse do verbo seria da primeira das orações. Não sei se nessa leitura rápida você já formou um pensamento, mas eu quero começar pela frase 2. Porque a frase 2 tem uma coisa que eu acredito que a maioria de vocês saiba. Eu acho que a gente cresce com a seguinte certeza: antes de e, a gente não deve usar vírgula. Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente a maioria de vocês não faz. E se você olha essa número 2, estava dizendo assim: fulano de tal foi acometido por aquilo que mais tarde chamou de psicose de guerra, vírgula, e traçou comparações entre os ataques. Quem foi acometido foi esse sujeito aqui. Quem traçou comparações foi ele mesmo. Esse é um E que indica adição. Se ele é um E que indica adição, eu não quero somar, a vírgula separa. Realmente aquela vírgula ali, ela não está nem correta. A gente não deve usar uma vírgula antes do E, se esse E une as ideias. Então, aqui quando fala que a vírgula não poderia ser retirada, eu não acho que ela não poderia, não, eu acho que ela deveria. Isso quer dizer que a observação 2 está errada. E a questão quer que você marque o que está correto. Olha, se a 2 está errada, não é a letra C e não é a letra E. Melhorou muito. Né? Por causa da número 2, nós já tiramos 2 as alternativas. Beleza. Aí agora vem uma observação sobre o que se diz a respeito deste ponto e vírgula. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra, ponto e vírgula. Era como se suas mais extravagantes fantasias, está dizendo que esse ponto e vírgula, no lugar dele poderia entrar 2 pontos. Muitos artistas exultaram com o início da Grande Guerra, 2 pontos. Olha, eu acho que ponto e vírgula é um problema. Quando o aluno me pergunta, professor, quando é que eu devo usar ponto e vírgula? Eu respondo assim, nunca. Porque normalmente quando a pessoa usa ponto e vírgula, ela usa errado. Então, olha, genericamente falando, quando você tem esse sinal de ponto e vírgula,
Basicamente, dentre as outras acepções que ele tem, o ponto e vírgula, ele separa estruturas que eu estou chamando aqui de estruturas paralelas. Tá? O que é estrutura paralela? Se eu disser assim, os jovens caminhavam pela praia, ponto e vírgula. Os jovens caminhavam pela praia, ponto e vírgula. Os mais velhos ficaram no hotel. O que eu estou chamando ali de estruturas paralelas que justificou o uso do meu ponto e vírgula? Eu estou estabelecendo o que fizeram os jovens versus o que fizeram os mais velhos. É nesse caso que você deve usar ponto e vírgula. Quando eu digo, por exemplo, assim, no governo Lula, aconteceu em relação à economia tal, tal e tal coisa. Ponto e vírgula. Na era Dilma, o que se percebe é X, Y, Z. O que eu estou contrapondo? Governo Lula, governo Dilma. Ponto e vírgula. Paralelo. Segundo aqueles que defendem a legalização do aborto, papapá, 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 ponto e vírgula. Os que são contrários a essa prática, popopô, 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 ponto final. Prós e contras. Pegou o detalhe? Genericamente é isso. Então aqui, ó, jovens e mais velhos. Olha que até a estrutura da frase é parecida. Os jovens caminhavam, os mais velhos ficaram.